Aleluia. Gente, eu quero pregar uma mensagem hoje muito simples. Amém. Deixa eu ler aqui, você que vai ficar até o final dessa mensagem. Escreva a palavra santo. Você que vai ficar até o final da transmissão para receber toda a palavra, escreva a palavra santo. Escreva. Eu quero ver a interação do povo. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. João, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 8, versículo de número 3, versículo 4 e versículo 5. João capítulo 8, versículo 3, 4 e 5. Gratidão a todos e todas, que Deus abençoe muito. João capítulo 8, versículo 3, 4 e 5. Obrigado a todas as pessoas que estão nos ajudando com os presentes, com as metas. Gratidão. Muito obrigado, gente, pela vida de vocês. Gratidão de verdade. Vocês não sabem o quanto a nossa transmissão sobe. Muito obrigado. Diz assim: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Jesus estava orando no Monte das Oliveiras. Jesus se refugiava para falar com seu Pai. Jesus se refugiava para ter contato, comunicação. Você percebe que até Jesus precisava ficar sozinho às vezes? Você percebe isso? Que até Jesus ficava sozinho às vezes. E quando ele estava orando lá em cima, ele desce agora para a beira da praia, perto do lago de Genezaré. No momento que ele está sentado, vai se aproximar de Jesus uma multidão. Só que entenda, a multidão só tinha duas classes. Eu vou pregar algo aqui hoje. Se quiser fazer corte e postar nas redes sociais por aí, fique à vontade. Só não esqueça de colocar pelo menos o meu arroba, tá? Duas classes estavam dentro daquela multidão. E eu vou dizer para você dentro do texto: os escribas e os fariseus. Quem eram os escribas? Haviam 4 classes de religiosos dessa época. Fariseus, que eram conservadores da lei, conservadores do espiritual, e faziam tudo à risca do que dizia o decálogo, os 10 mandamentos ou a Torá antiga. Saduceus, que acreditavam na lei e na palavra, mas não acreditavam no espiritual. Saduceus não acreditavam no espiritual, em anjos. Não acreditam nessas coisas.
Terceira classe, os escribas, os religiosos que anotavam, que faziam a classificação, que faziam as anotações. E a quarta, os zelotes, que eram aqueles que eram mais zelosos pela palavra. Só que nessas 4 classes, somente 2 vieram naquela manhã: escribas e fariseus. Os que pegaram a mulher no ato de adultério. Perceba que quem está trazendo a mulher são pessoas com conhecimento. Quem leva a mulher pega no ato de adultério são 2 classes que conhecem toda a lei mosaica. Eles conhecem o Pentateuco, os 5 principais livros da Torá antiga. Eles conhecem o Decálogo, os 10 mandamentos. Eles conhecem as ordenanças. Possivelmente há quem conhecesse, ou havia quem conhecesse, o Alcorão, o livro de Macabeus e todas as histórias paralelas que não estão dentro da Bíblia, histórias contemporâneas do seu povo. Só que eles pegaram a mulher no ato de adultério. Até onde eu aprendi, o ato é a prática. O ato é a ação. E se alguém é pego na prática, eles citam um texto de Levítico, que a mulher que fosse pega no ato de adultério deveria ser apedrejada. Só que tem um detalhe: no mesmo texto, a narrativa diz que o homem também deveria ser apedrejado, e ambos morreriam. A questão é: por que é que trouxeram a mulher e não trouxeram o homem? Por que é que trouxeram a mulher e não trouxeram o homem? Você já percebeu? É aqui que entra aquela classe, a classe mafiosa. Eu vou falar mais pausadamente, que agora engasgou. A classe mafiosa, o sistema. Existe mais rigor para um e menos rigor para outros. Existe mais condenação para alguns e menos para outros. Eu vou falar isso aqui para ver se você entende de uma forma bem clara e muito transparente. Existe mais condenação para alguns e proteção para outros. São os queridinhos. São aqueles que erram menos ou quase não erram. São aqueles que podem dizer o erro de alguém, podem falar do pecado de A, da falha de B, da vida de C, mas eles parecem que vestem uma capa, elas na maioria das vezes, né? Tem uma coroa de princesa sobre a sua cabeça e um colete à prova de qualquer acusação. São os maiorais, são os perfeitinhos. São aqueles que são encorajados demais, estão acima da sociedade, estão acima do jurídico, estão acima do legislativo, estão acima de tudo, porque eles se acham melhor que os outros. Conhece alguém assim? Parece que eles não falham, parece que eles não têm erros. E quando eles chegam até Jesus, eles dizem: Jesus, olhe, Jesus, essa daqui foi pega no ato de adultério. Eles levam a informação a Jesus, e Jesus está ouvindo. E até então Jesus não fala nada, mesmo tendo uma resposta. Por quê? Porque ele vai deixar o acusador falar. Pegou? Ele vai deixar o acusador falar. Ele vai deixar o acusador apontar. Ele vai permitir que alguém aponte a queda. Ele vai permitir que alguém aponte o fracasso. Ele vai permitir que alguém possa machucar até onde você aguentar. E ele está em silêncio. Ele não vai falar nada. Porque existe um texto em Provérbios 16:1. Do coração do homem são as preparações, mas do Senhor
vem a resposta da boca. Jesus espera tudo o que eles têm a dizer. Jesus escuta tudo o que eles têm a falar. Quando eles terminam, a mulher está do lado. Acusação de adultério, envergonhada e a público exposta. Jesus olha para eles e diz assim: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Essa parte você já conhece, isso não é novidade. Sabe qual é a melhor parte? Que o texto diz: e dos mais velhos aos mais novos saíram um a um. Tu entendeu isso aqui? Quem achava que estava por cima, estava mais embaixo. Quem achava que era melhor, era pior. Quem achava que tinha uma vida transparente, tinha rabo preso. Quem achava que poderia ser juiz, se tornou réu. Porque é assim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não consegue enxergar, Jesus enxerga por você. Se você não consegue acertar, Jesus acerta por você. Se você não consegue compreender, Ele compreende por você. E hoje Ele diz assim para você: fica em paz, descansa o teu coração. Porque tem muita gente que para falar de você faz questão, pega uma página inteira de um caderno e preenche com todas as suas falhas. Quando quer falar mal de você, publica em todas as redes sociais para acabar com a tua história, para acabar com a tua vida. Quando quer denigrir a tua imagem, faz até perfil fake, se combina com 4 ou 5 pessoas que não gostam de você e formam a própria facção. Mas deixa eu dizer algo para você hoje, nessa noite de quarta-feira. O leão está rugindo e ele libera uma palavra ao meu coração. Procura direitinho, faz uma análise. Se você não tem o dossiê de algumas pessoas, Deus tem o dossiê. E hoje Ele está dizendo para você: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém pode te deter, ninguém pode te abater. Sabe por quê? Porque o sangue te levantou. O sangue te levantou. Foi o sangue. Escute. A lei manda matar. E tu o que dizes? E Jesus dá uma injeção na consciência. É o que está faltando na mente de muitos líderes religiosos. Eu não vou dizer nem cristãos, religiosos. Qual foi o seu pecado? Você agora não pode mais estar entre nós. Por quê? Porque ficou melhor, foi? Por quê? Porque o sangue que verteu na cruz por você é diferente do que verteu por mim. Por quê? Porque você foi salvo por um Cristo diferente do meu. Por quê? Tem gente que é assim. Sai da condição de intercessor, de servo, e assume a posição de juiz. Mas eu vou liberar outra palavra. E se Deus não é na minha vida, cai por terra agora. Escute. Você não precisa da aprovação de seu ninguém. Você não precisa da compreensão de ninguém. Você não precisa que alguém bata nas suas costas e diga assim: ei, Deus vai te perdoar. Não. Eu não sei se você costuma comer isso que eu vou falar, mas eu vou usar a expressão nordestina. Aqui no Nordeste a gente fala assim: somos todos comedores de feijão e farinha. É uma expressão simplória de dizer que somos todos iguais. Mas tem gente, alguns que estão entre nós, eles se sentem no direito de comparar. Eles se sentem no direito de achar que ele é alguém que está acima de outras pessoas. E não está acima não. Não, porque o crescer com Cristo é descida. Vou repetir, o crescer com Cristo é descida. Quanto maior Jesus foi em poder, em
glória aqui nessa terra, mais humilde ele foi. Quanto mais Senhor ele era chamado, mais servo ele fazia. E o que foi que Jesus disse? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então solta essa pedra hoje, e antes de tentar curar o pecado de alguém, tente tratar o seu. Você não é melhor que ninguém. Tem gente que quando olha para você, pela situação que você está, te trata com desprezo, ainda olha assim, ó, ixi. Qual é o sentido que faz um sangue que é derramado em uma cruz apenas para quem usa terno e gravata? Qual é o sentido que tem um sangue que foi derramado na cruz apenas para quem anda de forma social, para quem guarda os preceitos? E o pecador está onde? Porque ele também é pecador, assim como eu e você somos. Tem gente armada, porque quando eles levam a mulher até Jesus, cada um já estava com uma pedra nas mãos. Você já parou para pensar que alguns líderes que você chama de pastor, de bispo, de apóstolo, de missionária e etc e tal, você viesse a conhecer a realidade da vida de alguns, você já pensou que você se escandalizaria e você ia passar a não seguir mais, não acreditar na palavra daquela pessoa? Por quê? Porque ele iria expor aquilo que você não vê. E existem muitos falsos moralistas. Eu vou lhe dizer, se viesse muita coisa ao seu conhecimento hoje, sabe o que você ia dizer? Não quero mais ser cristão. Por quê? Porque aquela pessoa que eu tanto respeitava, que eu tanto considerava, agora eu descobri que é pior do que eu. É aí que tu entende que quem te salvou foi Cristo, não foi ele. É aí que tu entende que o homem quem vacila não é Deus. É aí que tu entende que a graça que vem sobre você não depende do sacerdote, mas do Deus que levantou o sacerdote. É aqui que tu entende que a comunhão que tu tem com Deus não depende dos homens, não depende dos títulos, não depende dos cargos. Eu vou engrossar o caldo aqui para ver se mais alguém está comigo no glória a Deus. Eram escribas e fariseus, homens que entendiam da lei, mas nunca souberam o que era graça, o que era perdão. Tem gente que está matando você, eu vou falar, matando porque não sabe o que é graça, não sabe o que é perdoar, não sabe o que é amar. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Jesus disse em Mateus 7, com a medida que tu medires, vos medirão a ti também. É simples. Essa mensagem racional é fácil de entender, é fácil de compreender. Pegaram a Bíblia, o livro da humanidade, o antigo, que nós chamamos de Antigo Testamento, a Antiga Aliança, a Antiga Lei, nos traz informações da sociedade, informações da humanidade, informações dos reis, dos primeiros, dos que vieram depois. No que chamamos de graça no Novo Testamento, a história vinda de Jesus para redimir o povo de todos os pecados, como o Filho de Deus, o Cordeiro Imaculado na cruz do Calvário. Aí pegaram essa Bíblia, se apropriaram dela, fizeram de um código de conduta, e quando você vacila, escala na sua cara como se fosse uma metralhadora, difamando, sabe, usando, não existe. Eu aprendi que ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Escute, o dom que o homem tem, e eu não falo de dom natural, eu falo de dom espiritual, não é dele, mas é de Deus.
desse para destruir seu psicológico? Como eu me utilizo de um dom desse para dizer que sou melhor que você, para me sentir melhor que você, para dizer que eu estou em uma condição melhor que aonde? Salomão, no seu último livro, no livro considerado de mais sabedoria depois de Provérbios, Eclesiastes, em Eclesiastes 12, ele diz assim: e quanto mais foi sábio o pregador, mais enfado da carne teve, porque o muito saber é enfado da carne. Ele está dizendo assim: quanto mais ele sabia, mais tolo ele ficava. Nós estamos no mesmo barco. E tem gente que nessa hora diz assim: eu não. Por que não? Você é melhor do que eu em quê? Você é melhor do que quem me ouve em quê? Porque eu não pratico as mesmas ações. Eu não pratico as mesmas ações que você. Eu não consumo o mesmo alimento que o seu. Eu não digo as mesmas coisas que você diz. É verdade. Talvez você não coma o que eu como. Talvez você não fale o que eu falo. E algumas pessoas estão se identificando com isso aqui. Mas com certeza você erra do seu jeito. Com certeza você vacila do seu jeito. Com certeza você comete os seus pecados do seu jeito, do seu modo. Agora não venha você com o seu besterol dizer para mim que você é melhor do que alguém, qualquer coisa. Fica na tua, porque sentado na privada todo mundo fede do mesmo jeito. Quando morrer, porque vai morrer, a não ser que seja arrebatado, mas eu acredito que vai morrer, porque até a vinda de Cristo ninguém sabe o dia nem a hora. Mas escute, quando morrer vai ser enterrado para ser comido de bicho. Quando adoece, acaba a soberba. Quando a enfermidade toma conta, o ego baixa. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas esquecem quem realmente são. Você pode ter todo o dinheiro armazenado na moeda mais cara do mundo da sua conta. Eu não sei como as pessoas lhe consideram, se é pelo que você tem ou pelo que você é, mas eu vou lhe dizer algo. Jesus, Ele te ama pelo que você é. Para algumas pessoas você é diferente pelo que você veste, pelo que você tem, pelo que você usa. Para Jesus não. É por isso que Jesus disse: se vocês estiverem em uma condição de apedrejá-la, pode começar. Eles não se sentem dignos. É assim que muitos líderes de nós precisam receber essa injeção. Menos religiosidade e mais compaixão. Porque com a medida que você mede, você vai ser medido. Com a medida que você mede, você vai ser medido. Não pense que você é melhor que alguém. Não pense que você está acima de alguém. Quando Jesus olha para ela e diz: quem te julgou? Ela disse: ninguém. Ele disse: já que ninguém te julga, eu também não te julgo. Vai em paz. Aí vem a passagem, um momento exortativo: e não peques mais. A pergunta é: ela deixou de pecar depois daquele dia? Ela deixou de pecar depois daquele dia, sim ou não? Alguém pode me responder, por favor? Ela deixou de pecar? Não, pastor. Mas ela nunca mais adulterou. Tu estava lá para ver? Tu viu? Tem algum registro evidente que prove isso?
não tem como deixar de pecar. Talvez ela não teria mais consumado o ato de adultério, mas ter pecado de outro jeito. Sabe por quê? Porque não há um sequer que não peque todos os dias. Para de hipocrisia. Para de falso moralismo. Porque todo dia tu erra. E não venha comparar o seu pecado com o pecado dos outros, porque cada um peca de um jeito diferente. Só que o pecado na balança tem o mesmo peso. Tem o mesmo peso. Não, pastor, mas é porque eu parei com a bebida. É autodestruição. Eu parei com o cigarro. É autodestruição. Mas toda vez que aquela irmã passa aqui, se o senhor vê, aí já começa a falar na vida do outro. Leia Provérbios 6, você vai entender o que eu estou dizendo. Você não deixou de pecar, você peca. Só que talvez não do mesmo jeito que antes, mas ainda peca. Você precisa da mesma graça que eu. Amém? Receba essa palavra. Vamos orar. Muito obrigado por ter ficado conosco, tá? Até esse momento. Apresente duas pessoas aqui. Nós vamos apresentar o Senhor em oração nesse momento. Senhor, meu Deus, eu te exalto por tudo que o Senhor nos deu. Eu te exalto por tudo que o Senhor fez nessa noite. Obrigado por esta palavra. Obrigado por encher o nosso coração com tanta graça e tanto amor. Amigo Espírito Santo, que o Senhor possa dar um término de transmissão abençoado a todos os filhos e filhas que estão nos ouvindo nesse momento. Muito obrigado por cada uma e cada um deles. É nessa oportunidade que eu já te agradeço por tudo. E visita cada pessoa que é apresentada nesses comentários em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palma da mão para cima, receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo repouse sobre sua vida, sobre sua casa. E você, de posse de vitória, escreve amém. Gente, escuta. Só para essa câmera aqui, o TK. A partir do próximo mês, muito obrigado, gente. Temos 1,5 de pessoas aqui, 1.500 pessoas nessa transmissão, 800 pessoas aqui no Kauai, muito obrigado. 2.300 pessoas na transmissão. Deus é fiel. Agora, no próximo mês de janeiro, essa nossa conta vai se tornar uma conta, como é o nome, filha? Corporativa. E eu vou precisar da sua ajuda. Nós vamos disponibilizar alguns vídeos exclusivos, porque o TK está fechando muito a porta pra gente, pela dimensão de seguidores, você entende? Então eu vou precisar da sua ajuda. Eu vou disponibilizar. Quando eu disponibilizar aqui as séries, serão séries de oração toda semana. Quando você aderir às séries, serão 7 séries de oração por cada área específica. E você vai nos ajudar aqui. Fique tranquila. Aqui vai dar tudo certinho. Deus vai dar a direção a vocês. E assim que eu liberar aqui, eu vou divulgar para vocês aqui no nosso perfil. Tá bom? Amém? Eu posso contar com vocês. Eu posso contar com o público do TK. Posso contar? Posso contar? Só quem vai entrar em concordância comigo, coloca aqui assim: conte comigo, escreva conte comigo.